O Vasco, mais uma vez, entregou o jogo. O Vasco, mais uma vez, faz aquilo que ele tem de comum nesses últimos anos, de entregar, de dar ao seu adversário a oportunidade de vencer e de conquistar as suas vitórias, seus pleitos. Eventualmente, em uma ou outra ocasião, você logra êxito, como foi contra o próprio Fluminense na Copa do Brasil. Mas eu tenho falado nesses últimos jogos, o Vasco é isso aí, gente. O Vasco se tornou isso. Só que eu acho que hoje o papo precisa ser diferente. O papo precisa ser direto e reto. A direção de futebol do Vasco. Porque o Vasco, para mim, abdica de ganhar o Campeonato Carioca, o que entra agora para os anais do futebol. O Vasco está há 10 anos sem ganhar um Campeonato Carioca. Não vai chegar sequer à final. O último título do Vasco foi em 2016. Se isso não é vergonhoso, talvez não seja para um clube, como eu disse semana passada, aliás, nessa semana, estruturalmente prefere achar que vive um processo. Ok, a gente vive um processo. Eu entendo que muitas coisas melhoraram no Vasco, muitas coisas cresceram no Vasco. Algumas situações que eram comuns no Vasco não são mais, como questões administrativas, de salário, de estrutura. Parabéns. Mas acho que algumas coisas precisam ser muito faladas. O departamento de futebol do Vasco, ele é muito mal gerido. Mas é muito mal, não é pouco não. É muito mal gerido. O Vasco vai para uma semana sem treinador e, para mim, abdica do Campeonato Carioca quando mantém o auxiliar técnico, o auxiliar da casa, que é o Bruno Lazzaroni, para ser o seu treinador. Bruno Lazzaroni é um ótimo rapaz, é um rapaz de formação, tem um pai vitoriosíssimo que foi Sebastião Lazzaroni, ainda entre nós, tenha muita saúde o Laza, mas que no momento como esse, o Vasco precisava de alguém mais pesado na beira do campo. Precisava porque o Vasco pecou hoje em detalhes para ganhar de um Fluminense que não tem nada demais. O Fluminense não tem nada assim diferente, não é um timaço, muito pelo contrário. É um time que compete, é um time que tem um grande goleiro, é um time que tem uma dupla de zaga, sendo que o quarto zagueiro é muito fraco, um lateral esquerdo muito fraco, que é o René. Mas enfim, a gente não está para falar do Fluminense, só que a oportunidade que o Vasco tem novamente de ganhar do Fluminense, ele entrega. Agora, me chamou muito a atenção a postura do time do Vasco hoje. E aí a gente fica naquela dúvida, o time hoje se doou, correu, brigou por conta de tudo que rolou aí, tomando apavoro da torcida, o presidente chamando a atenção. Tomara que não, né? Porque eu acho que é um mínimo de respeito com o torcedor do Vasco seria correr, como o time correu hoje. A gente não pode negar que o Vasco se empregou. Mas quando eu falo a questão do departamento de futebol do Vasco fazer um trabalho fraco, os resultados estão aí, é ruim, cara. O Vasco mais uma vez é eliminado de uma competição, o Vasco mais uma vez não ganha. O Vasco não consegue vencer, gente. O Vasco, se eu não me engano, no mês de fevereiro não ganhou. Se eu estiver equivocado aí, o Vasco não ganhou. Talvez eu esteja me faltando algum detalhe. Isso não pode acontecer. Agora, falando do jogo em si, o resultado foi injusto. Para mim, o Vasco foi melhor do que o Fluminense. O Vasco teve a chance de decidir o jogo num pênalti, que eu gostaria muito de entender por que o Brenner bateu, e tenho certeza que essa pergunta vai ser feita. E aí que eu falo da questão do departamento de futebol, de decisões que talvez um treinador mais pesado na beira do campo, de alguém acima, pudesse, sabe, pensar diferente. Mas não ter um treinador é um erro, cara. E mais do que um erro, é você ter mantido um treinador durante 2 meses, fazendo um trabalho que não rendia mais frutos. E a gente colhe hoje isso. Absolutamente colhe isso, porque a gente vê nitidamente na postura de alguns jogadores algo que é enraizado do Fernando Diniz.
Ah, mas o Diniz é o culpado por hoje? Não, não é o culpado por hoje, porque até poderia ser, porque o Brenner foi um jogador que ele indicou. Mas não vamos conjecturar dessa forma, porque o Brenner pode ser um jogador útil mais à frente. Mas acho que a falta de um treinador, a falta de um trabalho mais planificado, mais planejado, me faz muita diferença, sabe? Eu acho que hoje faltou o Vasco um treinador. Alguém que pudesse mexer melhor no time, alguém que pudesse enxergar melhor o time. Acho que a escalação inicial foi um acerto. Eu falei que eu tinha gostado do ataque. Um ataque leve, um ataque de movimentação. O David merecia esse início de jogo, jogar uma partida inteira enquanto tivesse fôlego. Para mim foi o melhor jogador junto com o Thiago Mendes do Vasco. Então a escalação inicial foi uma escalação boa. Mas paga preço quem não tem esse planejamento de ter um treinador, de ter um trabalho mais solidificado, de ter um trabalho mais bem elaborado. O Vasco perdeu 2 meses com o Fernando Diniz, na questão física, na questão anímica, sabe? E eu acho que isso hoje cai na cabeça desses jogadores. Foi uma atuação digna? Foi uma atuação digna. O Vasco correu, o Vasco lutou, o Vasco foi melhor que o Fluminense, mas o Vasco é isso aí, minha gente. Infelizmente, a gente gostaria de ter uma alegria, a gente gostaria de ir uma final, disputar uma final, e mais uma vez a gente não vai ganhar um título. E eu ouso dizer que, a não ser que seja por obra do destino, acho que era a última chance da gente ganhar um título agora em 2026, era esse, Carioca. Porque a Copa do Brasil, dependendo aí do Léo Jardim agarrar pênalti, o Campeonato Brasileiro esquece e a Copa Sul-Americana está mais difícil do que nunca. É triste para um torcedor que é tão apaixonado, um torcedor tão enlouquecido, mas que vê realmente um clube que tem um departamento de futebol que não se organiza nas suas práticas, não se organiza no seu planejamento de campo, que privilegiou um treinador por conta de ser um cara querido, de ser um cara que o presidente admirava. E não dá mais para o Vasco ser esse clube em que quem é amigo, quem é parceiro, quem está junto, quem tem admiração, trabalha. Tem que ser competente, cara. Tem que ser muito competente. Eu lamento muito pelo torcedor do Vasco. Lamento mesmo, porque o torcedor do Vasco que deu um espetáculo hoje aqui no Maracanã, em menor número, engoliu a torcida do Fluminense, o que é normal. Merece mais alegrias. O Vasco não dá alegrias ao seu torcedor. O Vasco não dá alegrias a mim, que hoje, durante o jogo, pedi muito a Papai do Céu, me dá esse presente aí, Vasco. Terça-feira eu tô ficando mais velhinho, gostaria muito de ver o Vasco campeão carioca, de ganhar hoje do Fluminense. E, infelizmente, não deu. A gente teve 2 pênaltis tolos e toscos feitos pelo Barros, que precisa ser advertido quanto a isso, porque é bom jogador, mas muito afoito. O próprio zagueiro Robert Renan faz o gol, mas fez uma partida muito atabalhoada. É um zagueiro que acha que é mais do que é, sabe? E não é. O próprio Saldívia também é um zagueiro muito inconstante. Jogador indicado pelo Fernando Diniz, inclusive. Mas, em compensação, a vinda do Cuiabano, por exemplo, fez o Piton se potencializar, crescer. O Piton fez um ótimo jogo hoje. O David quase não era aproveitado pelo Diniz, mostrou hoje que pode ser aproveitado. O Vasco tem 2 centroavantes que, enfim, não andaram, né, cara? Porque o Brenner e o Spinelli não disseram ainda pro que vieram. O Rojas também hoje prova que é um ótimo jogador, mas não pode ser o substituto do Felipe Coutinho, tá pesado para ele. E me preocupa. O Vasco não tem o treinador, vai jogar agora só dia 12 contra o Palmeiras. Jogo dificílimo em casa, complicadíssimo. Precisa ter alguém para comandar esse grupo, precisa alguém para levar esse grupo a um estado anímico melhor, a organizar um time, para fazer o time jogar mais compacto. E precisa reforçar o elenco. A gente tem deficiências sérias, principalmente a zaga nossa tem muita deficiência. A gente precisa de um meia de criação e a gente precisa de mais um atacante pelo menos. Porque o time tem alguns jogadores que ainda não estão preparados para essa difícil missão que é jogar no Vasco. E o departamento de futebol do Vasco, comandado
pelo Admar Lopes, principalmente pelo Felipe Loureiro, precisam dar gente. Precisa dar resultado. O torcedor do Vasco não suporta mais, não aguenta mais, não tem mais paciência para ser sacaneado sempre, para ficar triste, como foi sair da última vez aqui do Maracanã, perdendo para o Corinthians, hoje de novo sendo eliminado pelo Fluminense. Complicado, cara, muito difícil. Eu me solidarizo muito com o torcedor e espero que nesse período de agora, de 1º até o dia 10, 11, a direção possa fazer algum tipo de movimento em campo, fora de campo, para dar algum encaminhamento, porque o torcedor do Vasco está muito sem esperança, apesar de que hoje algumas coisas florearam para a nossa esperança, como o David, como eu falei, o próprio Puma muito bem pela direita, o próprio Piton melhorou com a sombra do Cuiabano, o Thiago Mendes fez uma partida espetacular, mas é pouco para um time que vai disputar tantas competições e que vai brigar provavelmente para não cair, o que é a nossa grande sina. Difícil, cara, complicado. Vasco empata com o Fluminense em 1-1 e é eliminado do Campeonato Carioca mais uma vez. Obrigado, né? Queria tanto um presente, mas não é possível. Coisas que a gente quer ter, mas nem tudo a gente pode ter. Já tendo saúde, já é o suficiente. Mas